Reapresentação hoje lá no Flamengo, tá? Aconteceu hoje à tarde, por volta de 3h30 os jogadores se reapresentaram, iniciaram aí, portanto, a pré-temporada visando o ano de 2025. Lembrando que o Flamengo também vai viajar para os Estados Unidos no dia 10, ou seja, sexta-feira o Flamengo já embarca para os Estados Unidos. Hoje, amanhã e quinta é muito mais aquele exames, enfim, faz um check-up e aí eles vão para os Estados Unidos, ficam lá até o dia 24 e aí eles retornam visando o restante da temporada. Teve reapresentação, Fabrício Bruno foi mesmo contra a vontade dele, a gente vem falando aqui no canal Vene Casagrande, que ele nem queria se reapresentar, que ele queria resolver a vida dele, a ida dele para o Cruzeiro antes mesmo de hoje, dia 8 de janeiro, data da reapresentação, mas ele quer ir, ele continua dizendo que ele tem o desejo de se transferir para o Cruzeiro, porém até o momento o BAP não deu ok. O José Boto entende que é um bom negócio para o Flamengo, mas óbvio que não é uma decisão apenas do José Boto, depende também do ok do presidente BAP, que até o momento não está convencido que a venda, pelo menos pelos valores apresentados, pelo Cruzeiro, até o momento não agradaram ao Flamengo, não é uma boa. E, gente, por falar em Flamengo, hoje teve entrevista coletiva do José Boto e eu quero fazer um elogio aí à nova gestão pela atitude deles. Ontem eu comentei aqui que eles voltaram a divulgar, enfim, o planejamento, o dia, sabe, o que eles vão fazer no dia, horário de treinamento, sabe, todo o detalhado. Isso é importante demais para a imprensa, para os torcedores também. E além disso, vai voltar a ter entrevista coletiva com os jogadores, vai voltar a ter treino aberto para a imprensa, vai voltar a ter entrevista coletiva com o treinador antes de jogos. Gente, isso é importante demais. Parece bobagem, mas não é. A imprensa sente falta disso. A imprensa sentia falta na outra gestão até mesmo disso. O que o clube vai fazer hoje? Qual é o horário de treinamento? Nem isso eles passavam. E assim, eu falo mesmo, porque eu já falei isso em outros momentos, a comunicação na gestão Rodolfo Landim, e isso não era culpa do VP de comunicação não, tá? Eu acho que era culpa até mesmo de outras pessoas que já se foram no Flamengo. A comunicação era horrível com a imprensa, horrível. Agora tende a melhorar, pelo menos a gente espera isso, porque vai ser tudo bem divulgado, inclusive até as fotos que acabaram de chegar aqui no grupo, coletiva José Boto, agora eles estão mandando a foto de um jeito mais fácil também. E por falar em coletiva, foi uma coletiva, digamos assim, que ele fugiu pela tangente em vários momentos, mas eu vou pegar aqui as principais declarações dele, são curtas, tá? O que temos de orçamento será suficiente para os reforços cirúrgicos que queremos fazer. Outra declaração dele: o elenco do Flamengo é excelente e só precisamos de ajustes pontuais. Outra declaração: não precisamos de contratações muito caras. Outra declaração: ninguém vai ser contratado para agradar a imprensa e torcida. Pois é aquilo que eu venho falando para vocês. O elenco do Flamengo já é bom. Não precisa essa ansiedade, essa vontade de contratação a todo momento, não precisa. É um ajuste ou outro, tal como eu venho falando para vocês. E o mais importante, ele, no caso, a diretoria do Flamengo, não vai fazer contratação visando felicidade do torcedor em rede social. Vide Juninho, que a gente vai falar já sobre ele. Flamengo está tentando a contratação desse jogador, fez proposta, a torcida odiou nas redes sociais, e daí? Se o José Boto aprova, se o Felipe Luiz aprova, se o Sevilha iria contratar o jogador, por que ele não pode jogar com a camisa do Flamengo? Fica esse questionamento. Então, uma boa entrevista coletiva do José Boto, acho que ele foi bem, apesar de fugir em alguns momentos, mas faz parte, não vai chegar lá e não vai falar tudo, porque o segredo é a alma do negócio. Então, vamos falar agora de Thiago Maia, porque hoje ele é meu parceiro, tá? Lucas Colar. Um abraço para ele também, faz um grande trabalho na cobertura do Internacional. Ele postou no tweet dele uma matéria, que confesso que eu não sei de onde, se eu não me engano é do Lance. Enfim, uma matéria dando a entender que o Flamengo tem muitas dívidas. Mas o Flamengo não tem dívidas, o Flamengo tem contas a pagar futuras. E por conta disso, faz alguns ajustes financeiros, tais como renegociar prazo de pagamento de comissão junto a empresários, informação que a gente já trouxe aqui. Nenhum problema, não é sinal que o Flamengo está devendo ou que está passando dificuldade financeira. Na verdade, vai melhorar o fluxo de caixa. Ele publicou como se fosse uma dívida.
dando a entender que, como Internacional, o Flamengo também deve, mas não é isso. E aí ele fez até um questionamento, mas o Flamengo só deve, o Internacional só deve uma parcela ao Flamengo. Não, eu fui apurar, o Internacional deve 3 parcelas, sabe por quê? Apurei e tive acesso ao documento, tá? Do acordo entre Flamengo e Internacional. O acordo internacional para pagar o Flamengo ficou o seguinte: 4 milhões de euros para o Thiago Maia, 50%, em 10 parcelas. Primeira parcela, dia 20 de agosto de 2024, 250 mil euros. Depois a segunda, dia 20 de dezembro de 2024, 400 mil euros. A terceira, 30 de dezembro de 2024, 50 mil euros. Essas 3 parcelas o Internacional não pagou. Estão vencidas, o Internacional não pagou, ou seja, deve ao Flamengo. As outras parcelas, 20 de abril de 2025, 500 mil euros. 30 de abril de 2025, 50 mil euros. 30 de agosto de 2025, 550 mil euros. 28 de fevereiro de 2026, 550 mil euros. 30 de agosto de 2026, 550 mil euros. 28 de fevereiro de 2027, 550 mil euros. 30 de agosto de 2027, 550 mil euros. Então, essa é a forma de pagamento. Eu procurei o Internacional porque o Santos desistiu do Thiago Maia, é isso mesmo. De ontem para hoje, o Santos desistiu do Thiago Maia após muitas exigências do Internacional. Beleza. E aí fui questionar um dirigente do Internacional como que o Internacional pretende pagar ao Flamengo. Esse dirigente tá devendo e ainda foi debochado. Que ele respondeu, sabe o quê? Pretendo pagar com dinheiro. Ah, jura? É óbvio. Mas eles não sabem como vão pagar, porque eles estão devendo não só ao Flamengo, estão devendo ao Cruzeiro, se eu não me engano, em relação ao atacante Wesley. Então, é um escárnio. O que o Internacional está fazendo é um escárnio, não pagou o Flamengo nenhuma parcela, utilizou o Thiago Maia, ia vender o Thiago Maia ao Santos e ainda ia ganhar um dinheiro de valorização. O Santos ia assumir 4 mil euros, que tem que pagar ao Flamengo, e ainda ia dar 2 milhões e meio de euros, 6 milhões e meio de euros. Isso é um escárnio, gente, é um absurdo. Isso é só no futebol brasileiro e ninguém fala nada. Se fosse o Flamengo fazendo isso que o Internacional está fazendo, estava todo mundo fazendo. Era 1 hora de programa debatendo, dívida no Flamengo, desespero, absurdo. Mas, como é o Flamengo que está sofrendo, que é a vítima, ninguém fala nada. Vamos para o próximo assunto? O Flamengo aprovou 3 novos patrocínios. Texaco, ABC da Construção, InDrive. As ofertas vão render mais de 20 milhões de reais ao Flamengo, tá bom? Texaco, ABC da Construção, InDrive. Texaco, número das camisas do time masculino e escudeto nas camisas de treino e aquecimento do time masculino e sub-20 por 2 anos. ABC da Construção, short no profissional masculino e feminino, masculino sub-20 e basquete masculino profissional por 1 ano. InDrive, microfone nas entrevistas do time masculino e costas inferior do time feminino por 1 ano. Então, esses 3 aí vão render mais de 20 milhões de reais ao Flamengo. E por falar em milhões, o Flamengo, enfim, formalizou a proposta pelo atacante Juninho, a proposta feita ao clube dele, ao Qarabağ, tá bom? Agora, a proposta foi de 4 milhões de euros, exatamente 4 milhões de euros, mesmo valor que o Sevilha ia pagar o Qarabağ pelo Juninho. O Flamengo enviou, isso na cotação de hoje dá cerca de 25 milhões de reais, e agora espera uma resposta do clube do Azerbaijão. O rubro-negro, como vocês já sabem, conta com o desejo do atacante de 28 anos, ele desistiu do Sevilha depois de ouvir o projeto do Flamengo, depois de ouvir o Felipe Luiz, depois de ouvir o José Boto, está encantado, quer realizar o sonho de muita gente da família dele de jogar com a camisa do Flamengo. Agora está tudo no papel, tudo oficializado, a ver qual será a resposta do Qarabağ. Gostaram do vídeo? Espero que sim, pessoal.